Fala moçada do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Já vou pedir desculpa que eu estou aqui fora, né? Pode ter que sair algum som aí para vocês. Nesse episódio de Costurando com CP, que é uma costura para iniciante, talvez você é uma pessoa mais avançada e pode ser que repare o meu linguajar. Cara, eu estou começando, tá? Se você quiser uma coisa mais avançada, recomendo para ir para outro vídeo, porque tem muita gente avançada, tá faltando gente que fala do iniciozinho. Tá? Hoje eu quero falar dos tipos de ponto que essa máquina faz, que é muito interessante, tá? Então, eu já falei do review, já falei como que passa a linha, já falei de várias coisas para vocês. Hoje eu quero falar de tipos de ponto. Essa parte aqui é bem básica, bem tranquila e fácil de entender, tá? Esse primeiro botão aqui, ó, que está escrito tensão, ele significa o quê? Tensão. O que que ele faz? Ele regula a tensão. E CP, como é que eu uso isso aqui? Ó, basicamente funciona o seguinte, a linha tá ali, ela passa aqui e ela tá firme ou tá frouxa, né? Como vocês podem ver, ela fica firme ou frouxa. Então, essa tensão regula como que a linha vai ficar esticada. Como eu sei se tá bom ou tá ruim, CP? Simples. Você vai olhar aqui, ó. Se a linha estiver estourando, é porque está muito esticada, muito tensa. Se a linha está embolando, ficando muito solta, é porque ela está solta e tem que esticar. Então isso aqui regula se é para você deixar ela mais solta ou mais esticada. Então quanto mais tensão, mais ela fica esticada. Quanto menos tensão, ela fica mais frouxa, tá bom? Isso aí você vai olhar no dia a dia com o tipo de linha que você está usando. Se estiver estourando demais, é porque está tensa demais. Então você volta para os números 2, 3, tá? Vai diminuindo aqui. Se tá muito frouxa, tá embolando direto, é porque a tensão tá pouca. Então você vai mudando aqui, ó. Eu normalmente uso 3 ou 4, tá? Mas na maioria das vezes é 3, tá bom? Mas isso depende de linha, depende de cada situação. Bom, esse daqui é um botão que é muito legal também. O que que ele faz? Eu nem preciso mostrar que ele é muito fácil. Ele fala aqui, ó, Need Position, ou seja, ele mede a posição da agulha. Então, se você quer a agulha no centro, se você quer a agulha mais na direita ou se você quer a agulha mais na esquerda. É só mexer aqui, ó. Aqui, por exemplo, tá no centro, ó. Se eu quiser ela na minha direita, eu ponho aqui. Se eu quiser na minha esquerda, eu ponho aqui. Normalmente eu uso ela no centro, tá? Depende do tipo de costura que faz também, você pode mudar isso aqui, tá bom? Esse botão aqui, ó, ele já fala aqui, ó. O que que ele tá fazendo? Ele tá esticando o ponto ou ele tá deixando o ponto mais justinho, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. Quando você aumenta esse negócio aqui, ó, põe 5, 6, ó, vai variando aqui, ó, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai abrir o ponto. Se você aumentar, ele abre o ponto. Se você reduzir, ele vai ajustando o ponto, vai ficando mais fininho, tá? Deixo também no 4, no 5, depende da circunstância. Beleza? Bom, agora nós vamos falar dos tipos de ponto e eu vou mostrar para vocês que muda bastante, tá bom? Beleza? E uma coisa que as pessoas explicam, mas não explica com tanto detalhe, tá bom? Então, aqui também, ó, nós temos um regulador de ponto. Só que isso aqui você só vai usar para casinha de botão, tá? Tem 3 regulagens para casinha de botão para usar essa máquina. Eu quase não vou usar a casinha de botão, então eu deixo no normal, beleza? Então, aqui não mexe por enquanto. O Line, ele mexe, né, como que vai ficar a densidade da costura, né? Então, se você regular, por exemplo, aqui para a casinha de botão, ele vai passar várias vezes no mesmo lugar, né? Se você deixar mais aberto, ele passa uma vez só no lugar. Então, ele mede, na verdade, quantas vezes que você quer que a agulha passa próximo uma da outra ou no mesmo lugar, tá? É basicamente isso. Só que a gente quase não vai mexer, né? Algumas vezes a gente muda para tipo de costura decorativa, mas isso é para frente. Agora a gente não vai mexer com esse botão aqui. Normalmente eu deixo no 4 ou 3, tá bom? E aqui está o nosso motivo do vídeo de hoje, que é os tipos de costura que ela tem, né? Os tipos de ponto. Se você fizer uma contagem aqui, ó, você vai ver que essa máquina ela tem 11 tipos diferentes de ponto. O ACP, mas não é a Singe Pro 23? Por que que ela tem 11? É porque assim, ó, cada ponto desse, tá vendo? Ó, você usa uma agulha, esse aqui é uma agulha, e esse aqui que são com 2 agulhas, né? Tem gente que põe 3, eu não recomendo não, tá? Mas 2 agulhas ela faz.
Então, essa máquina você pode usar com 2 agulhas. Se você usar com uma agulha, é um tipo de ponto, com 2 agulhas é outro tipo de ponto, tá bom? Por isso que cada local desse aqui representa 2 pontos. Se eu mudar aqui, ó, a mesma coisa. Vai ficar um tipo de ponto e outro tipo de ponto, beleza? Então, cada lugar desse aqui, ele tem 2 tipos de ponto, usando uma agulha e usando 2 agulhas. Então, a quantidade de agulha que você usar vai determinar qual que é o ponto daqui, tá? Então, todos esses pontos duplos aqui que vocês estão vendo são feitos com 2 agulhas, tá vendo? Beleza? Então é isso, tá? Por isso que aqui ela tem 22, mas CP não é 23? É porque ela tem a casinha de botão, aí você soma mais um. Então você soma 11 vezes 2, 22. Mais um, que é da casinha de botão, 23. Por isso que essa Singer se chama Singer Pro 23, porque ela tem 23 pontos. Ela tem 11 pontos para uma única linha, mais 11 pontos para 2 linhas e mais um ponto que é para a casinha de botão. Bacana? E aqui, como vocês já sabem, é o botão de reverse. Então a costura está indo para lá, né? E quando você puxa isso para baixo, a costura volta para cá. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, pessoal. Aqui é o volante, onde a gente guia a máquina, tá? E é basicamente assim que a gente faz, né? Já expliquei como é que passa a linha, põe linha na carretilha, tem um monte de vídeo aí no canal. E hoje eu quero mais me concentrar nos tipos de pontos, como que você muda os pontos, para que serve, faz diferença? Então eu já vou adiantar que os pontos decorativos, eles só ficam legais se for com 2 agulhas, tá? Com uma agulha você vai ver pouca diferença. Até que dá para fazer algumas costuras interessantes com uma agulha, mas é com 2 que o negócio fica show, tá bom? Mês que vem eu vou comprar agulha dupla pra gente fazer, né? E eu vou mostrar pra vocês aí no canal como é que é feito, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar alguns tipos de costura aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Bom, a primeira coisa muito importante na hora de você mudar isso aqui, você girar, isso aqui é uma das coisas mais importantes, porque senão você vai quebrar sua agulha e pode ter que quebrar a máquina, tá? Faça isso sempre. CP, eu vou trocar a posição do ponto. O que eu tenho que fazer primeiro? Você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui é o volante. Você vai girar esse volante aqui e a agulha vai subir. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Tá vendo? Quando eu giro o volante, a agulha que tá aqui, ó, ela vai descer e vai subir, tá? Então isso aqui é muito importante. Você vai deixar sempre no alto, porque quando eu mexer aqui, a agulha vai mudar de posição. Você vai ver que ela vai fazer isso aqui, ó. Ó lá, ó. Ó lá, tá vendo? Então nunca mude a posição aqui sem você, né? Sem você mexer e deixar a agulha no alto, tá bom? Entendido, CP bacana. Em algumas vezes é até interessante levantar o pé calcador também, tá? Mas o pé calcador também pode ficar embaixo. O que importa mesmo é a agulha. Bom, vamos testar alguns tipos de pontos. Vou começar com o tipo de ponto reto, só para vocês verem que interessante, tá? Vou deixar aqui o ponto reto aqui, ó, bacaninha pra gente ver, ó. Beleza? Esse aqui é o tipo de ponto reto, olha, uma costurinha interessantinha. É claro que eu dei uma bambeada ali e ficou fora, né? Mas se você alterar os movimentos aqui na máquina, por exemplo, se você mexer nessa alavanca, se você mexer nessa, você mexer nesta e nessa, você vai ter tipos diferentes de ajuste. Então, um ponto só, ele vai variar em muitas quantidades de possibilidades, né? Só, por exemplo, esse ponto aqui, eu posso pôr no 4, no 3, no 2, no 1, no 0, no S1. O ponto reto, eu posso pôr em todas essas posições. Eu posso alargar, reduzir, né? Eu posso mudar o tipo de agulha, se ela quer ficar na direita ou na esquerda. Vocês estão vendo a infinidade de pontos? Não é porque ela tem 23, ela tem 23 pontos, mas se você somar os 23 com essa alavanca, com essa, vai ser infinito, mais de 1000 tipos de possibilidades você tem. Beleza? E isso é muito legal. Tá, CP, mas eu quero que você teste alguns pontos. Bom,
Esses aqui, ó, da frente são pontos decorativos. Esses pontos decorativos são bem interessantes, mas eles ficam bem legais quando você tem duas linhas e uma agulha dupla para você ter duas linhas passando ao mesmo tempo. Aí fica show. Mas nós vamos testar, é claro. Vamos testar o primeiro ponto, que é esse ponto aqui, ó, que é um ponto zigue-zague, né? Muito interessante para deixar a costura mais resistente. Então a gente vai testar ele. Vamos colocar o nosso paninho aqui, como se não fosse o amanhã, beleza? Desceu o pé calcador, desceu a agulha. Lembrando que eu estou usando só agulhas originais, porque as agulhas paralelas quebra facinho, tá? Então vou fazer aqui o teste, ó, usando esse tipo de ajuste. Uma coisa muito interessante antes de você costurar, né, é você mexer o volante. Veja aonde o volante está pegando. Se ele pegar neste metal aqui, a agulha vai quebrar. Então, levante o volante, desça o volante e veja como que a agulha está mexendo, tá? Isso impede de você quebrar a sua agulha. Tá vendo que ela está passando entre o buraquinho? Então, ela está tranquila. Vou descer aqui, deixar ela no mínimo, né? Vamos lá. Olha aí, ó, costura zigue-zague, tá? Deixa eu dar uma virada aqui. Cara, muito legal essa costura. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó, essa é a costura zigue-zague, tá? Muito interessante, né? Muito interessante mesmo, muito fácil. De novo, vai mudar o tipo de negócio? Você levanta a agulha, tá vendo que ela tá no alto? Levanta. Muda aqui, ó, a chavinha. Nós vamos para essa costura aqui, só para ver como é que ela é, tá? Vamos para essa. Eu vou deixar na posição 4 aqui mesmo. Vou deixar todas em 4 só para comparar. Vou deixar todas em 4 aqui também para não mudar, só vou mudar o tipo de ponto, tá bom? E vamos agora colocar o nosso panito aqui, cara. Olha que legal, ó. Vou colocar o pano aqui, a linha para trás, tá ali coisa. Ver se a agulha, as duas linhas estão para trás, muito importante, certo? Tirar essa parada aqui e vamos lá. Desce o pé calcador, vai descendo o volante, ó, vai descendo aqui o volante, vai girando. Ao girar o volante, a agulha vai mostrar como que ela vai posicionar, tá? Ó, tá vendo que ela puxou a linha? Então eu vou tirar de novo. Tá vendo que a linha tá quase saindo, se não saiu, hein? Ó, quase saiu. Então se saiu, a gente coloca de novo. Isso é porque tava curtinha. Deixar um tamanho bom. Agora sim, hein? A gente vai colocar o pano e vamos testar esse segundo tipo de ponto aqui. Beleza? Vamos lá. Baixar o pé, descer a agulha. Ó, e vamos ver. Tá batendo lá certinho, não tá batendo no metal. Então, vamos sentar o cacete, vamos lá. É um tipo de ponto que eu não gostei. Ele faz um zigue-zaguezinho assim, não achei legal, tá? Vamos mudar o ponto de novo? Vou levantar a agulha, levanta a agulha. Vou mudar aqui para esse tipo de ponto aqui, ó, que parece um zigue-zague. Tá? É um zigue-zague, ele faz assim, 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 tá? De novo, a gente vem aqui, desce a agulha, deixa a agulha na posição, né, que a gente possa ver que não tá batendo no metal, tá certinho. E agora podemos ir, beleza? Ó. Cara, interessante esse ponto, hein? Deixa eu só dar a volta aqui para fazer ele ficar reto, só para a gente ver como é que ele é. Tá, isso aqui vai merecer eu tirar aqui para a gente dar uma olhada nele. Levantar aqui. Cara, que legal, olha esse ponto. Ele vem, fica reto, chega aqui, ele dá uma quedinha muito interessante, né? E se eu variar ali as posições, ele varia também aqui, tá? Beleza, vamos mudar de ponto, né? Mesma coisa, deixa a agulha no alto. Vem aqui, gira novamente. Como esse daqui é muito parecido com esse, eu não vou mexer. Eu vou colocar logo esse daqui, tá? Vamos testar esse aqui para ver como é que ele é. Vamos lá, colocar o paninho, descer o pé calcador, descer a agulha, ver se tá batendo. Tá indo bem demais, olha só. Beleza? E agora a gente vai passar a nossa querida costura.
uma costura zigue-zague normal, um zigue-zague bem simples, tá? Não achei nada demais não, é um zigue-zague, deixa a costura reforçada, muito interessante. Sempre seguir, né, pelo pé calcador. Eu normalmente olho aqui, ó, tá? Tem gente que olha aqui no meio, tem cada pessoa de um jeito, né? Eu gosto de olhar aqui, ó, nesse finalzinho aqui, beleza? Bom, vou mudar novamente, a agulha já está no alto, eu vou mudar aqui para uma outra posição, eu vou pegar esse aqui, ó, esse tipo de ponto ondulado aqui. Vou descer a agulha, ó, e vamos embora. É um pontinho zigue-zague bem padrão, tá? Mas a gente não vê tanta diferença de um para o outro porque eu estou usando uma linha simples, beleza? Se eu usasse uma linha dupla aqui, meu querido, aí você ia ver que bagaceira que ia fazer. Olha só que ponto lindo, tá vendo? Ponto decorativo maravilhoso. Então esses aí são os tipos de ponto que normalmente a gente usa. É claro que eu estou no ponto reto, tá? Eu não estou mexendo com outro tipo de ponto, eu estou trabalhando só com ponto reto. E assim que a gente dominar ponto reto, aí a gente vai evoluindo, tá? Sério. Se eu parar aqui para treinar nessa máquina aqui, eu vou passar mais de 3 anos só para pegar tudo que ela tem. É muito detalhe, é muita coisa para fazer. Tem muito tipo de agulha, muito tipo de pé calcador, tem muita possibilidade. Então a gente vai aprendendo aí e vai passando para vocês o conhecimento. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Até a próxima. Valeu, fui!